cessou o mediador, o sacerdote, que era mediador entre Deus e o homem. Cessou. Agora Jesus Cristo é o único mediador. Quando você dobra o seu joelho e fala: Pai, em nome de Jesus, é fato irrefutável que o Senhor está te ouvindo. O véu se rasgando, inaugurou-se a graça de Deus. A graça de Deus no Antigo, aliás, no Primeiro Testamento, eu chamo de primeiro, não Antigo, porque o termo Antigo Testamento foi cunhado na Idade Média. O Primeiro Testamento havia sombra da graça ali, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. O próprio Adão, quando transgrediu a lei de Deus, Deus providenciou um animal para cobri-lo. Mas no Novo Testamento, quando o véu se rasgou, perceba, ali na verdade foi Jesus falando: olha, grego, egípcio, persa, medo, brasileiro, português, todos esses serão salvos pela graça de Deus. E nós também não somos diferentes. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Você foi impelido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela é tão maravilhosa que nos sustenta nos momentos mais difíceis em nossas vidas. Qual de nós não temos o conflito existencial? Qual de nós de vez em quando pensamos: Senhor, por quê? Por quê? Se tu estivesse aqui, Senhor, estou antecipando. Se tu estivesse aqui, se o Senhor realmente é comigo, não aconteceria isso. Mas eu quero dizer para você: o processo revela o chamado. Todos aqueles que têm um chamado de Deus, dói, mas é necessário passar pelo processo. Processo esse que vai fazer você crescer de uma forma que tu terás capacidade de instruir e de consolar o próximo. Dito isso, por favor, coloca no telão livro de João, capítulo 11, verso 39 ao 44. João capítulo 11, versículo 39 ao 44. Eu vou ler. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Depois vocês vão saber o peso dessa pedra. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse-lhe: olha o poder da oração, que isso sirva de lição para nós. Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em tu, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz. O que ele clamou, igreja? Eu não ouvi, igreja. Mais uma vez, igreja. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa. Era costume. E o seu rosto envolto no lençol. E disse-lhe Jesus: o que Jesus disse?
O que é que Jesus disse? Muito, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Vamos aqui construir um pensamento, e eu vou externar, verbalizar aquilo que Deus colocou no meu coração. A minha idade está chegando, eu não sou como o pastor Peter, que prega com camboriú, aquela intrepidez. Eu não sou como o pastor Macário. Certa idade já nos faz ficar mais equilibrado em algumas palavras. Mas eu quero construir, quero trazer para vocês a história. Nós estamos falando aqui de uma história bem conhecida. 3 personagens, foco central desse capítulo 11, que é Marta, Maria e Lázaro. Nós sabemos que Jesus Cristo foi chamado de glutão, beberrão. Por quê? Onde ele parava, onde ele andava, ele comia. Hoje nós tivemos um café nababesco, um café que todo mundo comeu de forma abastarda. Isso é muito bom, porque nós como crentes, nós comemos mesmo. Então Jesus Cristo estava ali. Se você observar no livro de Lucas, Jesus estava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. E depois pulamos para o capítulo 11. Percebam que Jesus sai da casa de Marta e Maria e volta para onde ele deveria ir. E o texto relata que uma das irmãs de Lázaro mandou chamar Jesus e disse: fala para ele que o seu amigo Lázaro está doente. Mas olha só, pensem comigo. Jesus é o que? Onisciente, onipotente, onipresente. Será que Jesus não sabia, não tinha percebido que aquele homem estava doente e iria morrer? É óbvio que sim. É claro que sim. Mas tem coisa que eu quero aplicar. Tem coisa que Deus deixa acontecer em nossas vidas para ver se realmente estamos nele ou naquilo que ele nos dá. Oh, aleluia. E Jesus Cristo, ele caminha, vai embora. E quando chega o intermediário, o correio, podemos assim dizer, a palavra de Deus diz que Jesus, o seu amigo Lázaro, ele está doente. O seu amigo Lázaro, Jesus, está doente. E Jesus falou: tudo bem. Mas chega para os discípulos e fala: ele dorme. Uma linguagem que Jesus entendia, mas os discípulos não entendiam. Eu quero dizer para você que tem coisa que você, eu estou aplicando, tem coisa que está acontecendo em sua vida, você não está entendendo agora. Mas há um tempo determinado tu irá entender, porque é um processo, um projeto de Deus na sua vida. Percebam que quando Jesus falou: vamos para lá, e o discípulo ali interpelá-lo e disse: mas Senhor, eles não queriam te matar? E só quer voltar para lá? Jesus, aí Lázaro, aliás, Tomé, vamos com o mestre. E o texto diz que, aqui no versículo 17, diz que, 18 aliás, diz que Betânia tinha uma distância de Jerusalém 15 estádios. Aí eu, como não sou um pesquisador, eu gosto de pesquisar, eu fui pesquisar. Está em torno, Macário, de 3 quilômetros. Aí também eu fui pesquisar quanto tempo um ser humano leva para caminhar numa caminhada normal de 3 quilômetros. De 1 a 1h20 ou 1h10. Mas o texto relata que Jesus Cristo ainda ficou naquele local 2 dias. Percebam. Olha o questionamento que muitas vezes você faz.
Olha o questionamento que eu faço e nós fazemos: Senhor, Tu és poderoso. Eu ouço do nosso pastor que Tu és o dono do ouro e da prata. Eu ouvi agora que o Senhor pode tudo, pode tudo. Mas por que o Senhor não faz? Mas o processo, ele tem que ser trabalhado na tua vida. O processo, ele tem que ser caminhado em sua vida. E a Bíblia diz que Jesus Cristo atrasou 2 dias. Imagine você, como daqui mais ou menos, no final da Brasil, andando devagar. O mestre é mestre. Vou eu conjecturar. Ele deve ter parado na casa de um, comido. Deve ter parado na casa do outro, bebido. Parou na casa de um, curou. Porque o propósito de Cristo era levar a palavra de salvação. Uma igreja aberta não tem outro propósito a não ser levar a palavra de salvação, de consolo, exortação e consolação. Esse é o nosso propósito. E ali Jesus Cristo caminhando, talvez até os apóstolos ali interrogando ele: mestre, poxa, para que o senhor vai lá? Aquele povo queria te matar. E talvez você ouça isso de algum parente: para que tu vai na igreja? Tu está pedindo, tu quer aquele salão, tu quer entrar naquela faculdade, mas não consegue. Mas Jesus caminhando. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou próximo à aldeia, sai uma das irmãs desesperada. Porque quem já foi no enterro de não crente, é um desespero terrível. É uma gritaria, é um berro, muito desmaio. Eu converso isso muito com a minha esposa. E ela chegou e falou: Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, foi um desabafo. Porque ela entendia que Jesus Cristo, naquele momento, tinha o poder, e pela presciência dele, de saber que Lázaro estava doente e poderia curar a enfermidade de Lázaro. Há um judeu que diz que possivelmente a enfermidade de Lázaro era uma lepra. Isso entra no campo hipotético. E ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quanto questionamento você faz? Questionamento, se não for murmuração, o Senhor te entende. O Senhor te entende. O Senhor te entende. O Senhor te entende. Se você está questionando sem murmuração, o Senhor te entende. É tipo aquela pergunta que sempre nós fazemos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? E ora, e ora, e ora, e não tem resposta. Não tem agora, mas você vai ter. E o texto relata que quando Jesus Cristo pergunta para a segunda irmã aonde Lázaro está, e Jesus foi caminhando e chegou em frente ao túmulo e viu todo mundo chorando, todo mundo consternado, todo mundo em lágrima. E o texto diz que Jesus chorou. É o menor texto da Bíblia. Jesus chorou. Você acha que Jesus Cristo está alheio? Tu acha que Jesus Cristo virou as costas para o seu problema, para a sua dificuldade? Tu acha que Jesus Cristo tampou o ouvido para não ouvir o teu clamor, o teu choro? Eu digo para você essa noite, em nome de Jesus Cristo: lê do engano. Ele está acolhendo a sua lágrima, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua oração. Entenda, mas tem um tempo
processo. Tem um tempo de processo. E quando Jesus Cristo, ele chega até o túmulo, porque na verdade a família de Lázaro não era pobre. Uma das irmãs, se você voltar para Mateus, foi aquela que jogou unguento e ungiu aos pés com o cabelo o Senhor. E quando Jesus Cristo, ele diz para os discípulos, aliás, não sei, Jesus Cristo para mediante a pedra e diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Mas uma pergunta que você deve fazer, porque a Bíblia tem passagem que ela não diz o nome da pessoa, a idade e nem o local. A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou tirar a pedra. Mas quem tirou essa pedra? Foi a família? Foi os amigos? Foi o discípulo? Não sabemos quem tirou essa pedra. Não sabemos quem removeu essa pedra. Isso me remota àquilo que eu falei no início, aquilo que Deus pode fazer na tua vida, Ele não vai fazer. Porque a pedra teria que ser removida, mas por alguém, ou por um grupo. Por alguém não, pelo um grupo. Aquela pedra pesava em torno de 800 a 1000 quilos. Era uma pedra redonda, que só quem tinha um túmulo exclusivo era pessoas de posse. Bandidos, criminosos, era jogado no lixão e ali queimado. Quando Jesus fala que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, era jogado no lixão. Mas ali Jesus Cristo olhou para aquele túmulo e com íntima compaixão disse um plenágio: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Mas a pedra foi removida. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para mim, qual pedra que nós temos que remover? A pedra da incredulidade? A pedra da dúvida? A pedra do medo? E aí, jovens, qual pedra? A pedra da raiva? A pedra da mágoa? Porque essa pedra da mágoa é muito pesada. A mágoa, ela é algo que consome o ser humano por dentro. Ela pode até somatizar. O que vem a ser isso? Karine está estudando isso. Ou seja, o emocional passa para o físico. Que pedra é essa que precisa ser removida? A pedra do disse-me-disse? A pedra do julgamento? Essa pedra é muito pesada. A pedra do disse-me-disse? Que pedra precisa ser removida? Que pedra precisa ser removida? A pedra que eu não vou tentar aquela faculdade? A pedra, eu estou com medo de abrir o meu negócio? A pedra, eu acho que eu não vou comprar aquela casa. E essa pedra, somos nós que temos que retirá-la de nossas vidas. A parte do Senhor Ele já fez. Ele colocou fé no teu coração. Ele te encheu da graça. Ele colocou o Espírito Santo sobre a tua vida. Ele escreveu o teu nome no livro da vida e ninguém apaga. Aleluia! E Jesus está mandando dizer para você e para mim: tirai a pedra. Tire essa pedra que está impedindo o teu crescimento. Tem pedra que
impede o nosso crescimento material, emocional e espiritual. Arranque fora essa pedra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei que eu quero pregar bem calmo, bem tranquilo. Mas quando Jesus Cristo lá disse: Lázaro, vem para fora, o texto relata que Lázaro veio. Mas você me faz uma pergunta, ou até pergunta a Bíblia, porque é bom nós interrogarmos o texto. Jesus Cristo chegou lá no 4º dia, não é isso? No 4º dia. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, havia profeta que também ressuscitava defunto. Mas ali Jesus Cristo estava quebrando um paradigma. Que paradigma é esse? Esse paradigma era que quando o judeu morria, o costume dos judeus dizia que a alma do defunto ficava rodando. A alma do defunto ficava rodando ali o corpo dele. Ficava rodando. E no 3º dia, se não chegasse um profeta para colocar a mão e ressuscitar aquele defunto, a alma subia. Mas percebam, eu disse no terceiro, mas Jesus foi no 4º dia. Ou seja, não tem tempo, não tem circunstância, não tem problema para que Deus venha te abençoar. Aleluia! Não tem tempo. Ah, mas Senhor, eu estou velho, mas eu não consigo. Irmãos, Deus é tão poderoso que você apenas com 2º grau, Ele pode colocar você numa multinacional. Deus, Ele é tão poderoso que você com R$1.000, tu pode abrir uma firma e colocar 200, 300 funcionários. Ele é fiel, Ele é poderoso. Mas para acontecer isso, nós temos que crer. Como Jesus disse para uma das irmãs: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E percebam que quando o defunto sai, o ex-defunto sai, no 4º dia, todo mundo foi espantado, porque Jesus queria quebrar um paradigma. Se fosse no 3º dia, sabe o que eles iam dizer? É mais um profeta. Não é o Messias não, porque Israel estava esperando o Messias. Esse não é o Messias, esse não é o Messias, esse é apenas um profeta aí, é outro profeta igual Elias, igual Eliseu. Mas Jesus não. No 4º dia, o corpo já estava em decomposição. O teu problema pode estar, humanamente falando, em decomposição. Senhor, eu não tenho jeito. Senhor, eu não tenho jeito para esse problema. Senhor, esse problema é muito grande para mim. Senhor, eu não consigo. Senhor, a dívida é muito grande. Senhor. E o Senhor manda dizer para nós: se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E saiu o defunto. Saiu o defunto. E todo mundo foi espantado. Mas saiu o defunto envolto em lençóis. O rosto dele estava coberto. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Os olhos do ex-defunto de Lázaro se abriu.
os nossos olhos têm que estar abertos para vermos a glória de Deus. Os nossos olhos têm que estar abertos para ver o milagre de Deus. Os nossos olhos têm que estar abertos para entender e lermos mais a Bíblia, entender: Senhor, eu creio nesta palavra. E ali o Senhor manda: desatai-o e deixai-o ir. E ali chega até na boca. Tirou também, alcançou a boca de Lázaro. Para que serve a boca do crente? A boca dos crentes serve para abençoar, para se alegrar com a vitória do irmão, para glorificar o Todo-Poderoso e para dizer: Senhor, gratidão eu te dou, porque tu és santo, santo, santo. A tua boca é para isso. A tua boca não é para murmurar, a tua boca não é para reclamar, mas a tua boca é para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E a faixa foi descendo. Obviamente, Itamar, ele estava com a mão presa. E Jesus falou: desatai-o e deixai-o ir. Mão presa significa: eu não bato palma. Mão presa significa: eu não levanto a mão para glorificar. Mão presa significa: eu não vou ofertar nem dizimar. Mas Jesus está mandando dizer para mim e para você: desatai-o e deixai-o ir. Agora a nossa mão está livre para aleluia, o nome do Senhor. E a faixa está descendo. A faixa descendo. Quando chega até os pés, Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir. Quanto domingo você acaba e nós acabamos de almoçar e diz: não vou para o culto hoje. E Jesus disse: tira essa faixa, Júlio. Tira essa faixa, Moacir. Tira essa faixa. Tira essa faixa do pé. Porque o teu pé é livre, você vai caminhar para a minha casa. Com os teus pés livres, você vai caminhar para evangelizar. Com os teus pés livres, você vai caminhar para exaltar o meu nome. Amado, o milagre foi posto naquela família. E o milagre também é posto em nossas vidas. Jesus falou bem claro, com muita autoridade, aqui no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele faz uma pergunta: crês tu nisso? E a pergunta que Deus manda dizer para você: você crê? Você crê que Ele vai fazer o impossível na sua vida? Você crê que só Ele, não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, não são os seus relacionamentos, nem muito menos a conta no banco que você tem, mas é o poder sobrenatural dele. O poder sobrenatural ressuscitou Lázaro, morto já 4 dias. E o poder de Deus sobrenatural vai estar sobre tua vida. Não importa se seja 4 semanas, 4 anos, 4 meses, mas eu quero dizer: Jesus disse para você: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Basta crer. Basta somente crer. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Assim aconteceu com Lázaro, e assim sempre acontece em nossas vidas. A Ana faz uma oração tremenda.
Romeu, uma oração linda, lá no capítulo 2, que diz: o Senhor é um Deus que tira o homem, que dá vida e tira a vida. O Senhor é um Deus que enriquece e empobrece. O Senhor é um Deus que tira o homem do pó e do monturo, ou seja, do lixo, e faz ele assentar sobre os príncipes do seu povo. Eu quero dizer para você que não há limite para Deus te abençoar. Não há limite para Deus te abençoar. Não há tempo para Deus te abençoar. Não há circunstâncias difíceis que Deus não possa transpunir e te dar uma grande vitória. Para isso, em nome de Jesus, se reflita nessa palavra. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mediante isso, vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Receba o milagre em nome de Jesus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me envolva nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Lázaro ouviu Sua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias ele Mestre, não há outro. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Receba o milagre. Transforma minha pedra, me chama pelo nome, Receba o milagre. muda minha história, ressuscita, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim.
Faça uma interrogativa. Você acha no teu coração que Jesus Cristo mudou? Claro que não. A Bíblia, lá no livro de Hebreus, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre que Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente e continuará fazendo no futuro. Ah, pastor, mas o médico falou que é impossível. Jesus Cristo manda dizer para você: não. Eu ressuscitei Lázaro e posso curar essa enfermidade. Oh, eu curei Lázaro e posso trabalhar nesse conflito emocional. Eu curei Lázaro e posso trabalhar na tua vida. Tu acha que ele mudou? Não. Ele continua o mesmo. Ele continua abrindo porta. Ele continua curando. Ele continua libertando. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você essa noite que veio aqui pela primeira vez ou pela segunda, ouviu tanta mensagem da parte do Senhor, pastor Itamar, pastor Ilha, pastor Moacir. Nós temos ouvido mensagens tremendorosas do pastor Marcelo. O Senhor manda dizer essa noite para você: está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil para você, mas para o mestre não. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está passando essa aflição no teu coração, mas o mestre manda dizer para você: ei, estou aqui para te carregar no colo. E você que veio aqui, que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador, você quer essa noite aceitar ou confessar Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador? A pedra vai ser removida. Aqui, ó, tem muitos servos do Senhor que as pedras foram removidas.